No Norte Entrevista, Pietra Fraga do Prado detalha dossiê a respeito de mortes e violência por LGBTI-fobia no Brasil em 2023. As mortes como sinal de alerta. 230 mortes de pessoas LGBTI+, no Brasil somente em 2023 representam um grave alerta ao poder público da violação de direito da comunidade LGBTI+, do Brasil. É apenas a LGBTI-fobia letal do que estamos tratando, fora todas as outras violências psicológicas e de outras ordens que acontecem diariamente com todas as pessoas no Brasil. Esse número representa histórias de vidas que foram aniquiladas pelo preconceito e que invocam toda a comunidade, não só LGBTI+, mas a sociedade brasileira e o governo a se mobilizar para que haja uma prevenção e combate à LGBTI-fobia. Consideramos que são ao menos 230 mortes, dado que a nossa principal fonte de dados são notícias jornalísticas. Isso já mostra uma limitação, porque vários estados do Brasil, vários meios de comunicação podem não ter interesse em divulgar, em buscar essas informações. A gente percebe que estados que têm uma mobilização política, com organizações da sociedade civil, com os dados institucionalizados em governo e de outras formas e instituições, eles têm uma maior quantidade de número de mortes. Então, o que a gente entende é que nos estados em que as mortes são baixas, não é porque é um lugar seguro para pessoas LGBTI+ morarem, mas sim que há uma possibilidade muito provável de subnotificação dos casos. Mulheres trans e travestis são as principais vítimas. Nós entendemos que as mulheres trans têm uma vulnerabilidade maior e que representam historicamente um número maior de casos, dado haver um emaranhamento de participar de minorias. Então, quando se é uma mulher racializada, indígena, LGBT ou transexual, a vulnerabilidade aumenta e se torna mais grave. Hipóteses quanto a essa maior notificação de mulheres trans, a primeira se dá justamente pelo machismo, uma dificuldade extrema da sociedade brasileira em compreender que uma identidade de gênero pode ser diversa daquela do sexo em si que as pessoas nasceram, e além de várias outras resistências que fragilizam a comunidade LGBT de viver uma vida digna, como consta em nossa Constituição. Nossa segunda hipótese refere-se à desqualificação profissional que nós percebemos em relação às investigações como a LGBTI-fobia, motivando um crime. Então, assassinatos, suicídios e outras mortes, principalmente como desaparecimentos. Luta por melhorias na legislação. Nossa luta inclui também a formulação e a pressão com parlamentares para que legislações sejam feitas especificamente para a comunidade LGBTI+. Atualmente, a LGBTI-fobia já é criminalizada, mas ainda é, em termos legislativos, equiparada ao racismo, o que inclui que nas secretarias de segurança pública e outros órgãos que tratam e investigam essas mortes não têm em seus formulários indicativos de que a motivação dos crimes podem ser LGBTI-fobia. E ainda não existe uma institucionalização do próprio termo LGBTicídio, como existe do feminicídio, e que é muito importante para a comunidade que isso tenha um avanço, para que políticas públicas efetivas possam ser formuladas, implementadas para o combate a essa questão. LGBTQIA+ cometem 4 vezes mais suicídio do que as outras pessoas. Como psicóloga também, eu percebo bastante o adoecimento que as pessoas LGBTI+ têm em relação a sofrerem as violências. Então, não porque elas são doentes em si, muito pelo contrário. A sociedade adoecida prejudica a saúde mental dessas pessoas. Então, a série de violências que elas vivem as vulnerabilizam para cometer suicídio.
Inclusive, em pesquisa do CRP, há dados de que pessoas LGBTI+, cometem 4 vezes mais suicídios por sua questão de vulnerabilidade, além da The Travel Project, que é uma organização mundial referência na prevenção ao suicídio de pessoas LGBT, constam que uma pessoa que acolha e respeite a diversidade, a orientação sexual e a identidade de gênero de cada pessoa reduz em 40% a tentativa de suicídio. Nós percebemos que a religiosidade das pessoas frequentemente é um fator de risco para a comunidade LGBTI+, no sentido de que muitas famílias têm uma ideia do que é certo, do que é errado, do que é uma família ideal, do que elas esperariam para suas famílias, e que quando se tem uma pessoa LGBTI+, não aceitam, expulsam de casa e iniciam uma série de violações de direitos dessas pessoas que as fragilizam enormemente. Pessoalmente, eu não consigo compreender as contradições religiosas no sentido de que se preguem que amem a todos, que se respeitem a todos, mas que frequentemente, quando se trata de uma pessoa LGBTI+, é de um afastamento, é de uma exclusão e discriminação. Isso reflete também na nossa política, que se polariza em relação a políticos que defendem a religiosidade, uma família cristã, e que negam os direitos das pessoas LGBTI+, e a sua constituição de família, que é tão relevante quanto. Dossiê como ferramenta para novas políticas públicas. O dossiê é fundamental para a nossa comunidade, no sentido de permitir uma coleta de dados muito vasta para a formulação de políticas públicas com especificidades, por exemplo, de que hora as mortes acontecem, em que período do dia, para que políticas sejam implementadas na prevenção. Além disso, ele serve também como uma base acadêmica para que outros recortes de pesquisas, para que outros assuntos sejam discutidos e aprofundados nas universidades. O dossiê também adquiriu uma função preventiva quando pessoas LGBT e mais no Brasil estavam sendo perseguidas e ameaçadas de morte por serem LGBT, e buscaram se refugiar em outros países para que tivessem o seu direito de vida garantido. Então, buscaram os nossos dados e o nosso relato em seus processos jurídicos para visto de permanência no exterior, para que os juízes considerassem essa realidade, que a LGBTI-fobia no Brasil é fatal. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.